Amém. Amém. Eu nesta tarde eu quero conversar um bocadinho convosco acerca de igreja. Vamos falar sobre igreja nesta tarde. E mais especificamente sobre o propósito da igreja. Eu aqui há tempos falei sobre o propósito nosso, de forma individual, meu, teu. Mas hoje eu quero falar sobre o propósito da igreja no coletivo, ok? E porquê é que eu quero falar sobre isto? Porque eu acredito que Deus, ao longo desta semana e quando eu comecei a preparar para falar hoje, eu acredito que Deus colocou isto no meu coração. Porquê? Porque às vezes, por causa do que acontece no dia-a-dia, na vida, por causa das dificuldades que nós encontramos, por causa de coisas que talvez nós não planeamos, mas que acontecem, que são menos agradáveis, chatices, confrontos, coisas dessas, coisas que fazem parte da vida da igreja, mas por causa disso, às vezes, nós perdemos um bocadinho o foco. Ficamos um bocadinho com aquela visão de túnel, que embicamos com aquilo, embirramos com aquilo, estamos focados no problema, na dificuldade, e não conseguimos ver o resto. É aquela visão de túnel, estão a ver? Eu acredito que Deus não faz as coisas por acaso. Deus não faz as coisas por acaso, e eu acredito que foi Ele que me levou a falar sobre igreja nesta tarde, e mais especificamente sobre o propósito da igreja. Então, para isso, eu não sei, ok, nós vamos abrir as nossas Bíblias, ou abrir ou ligá-las, para os mais modernos. Vamos ler aqui um versículo muito rapidamente, Mateus 16, versículo 18. Muito rapidamente, vamos lá. Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, 18, eu estou a ler da versão NVT, diz o seguinte: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, estão a perceber? Pedro, pedra, edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu vou ler outra vez. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Mateus 16, 18 fala-nos de um momento em que nós percebemos que Cristo está a dizer: eu vou edificar a minha igreja, sobre Pedro, sobre a vida de Pedro. E é interessante que quando nós falamos de igreja, e por acaso esta semana é uma expressão que se tem ouvido muito, quando nós falamos de igreja, a nossa igreja faz isto, a nossa igreja faz aquilo, nós temos lá reuniões de jovens na nossa igreja. Mas aqui em Mateus 16, 18, o que é que nós percebemos? De quem é a igreja? A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Nós somos a igreja. A igreja não é este prédio. Isto é apenas as instalações onde a igreja se reúne. Nós, eu e tu, coletivamente, somos a igreja. E nós somos a igreja de Deus. Esta igreja não é de mais ninguém. Não é minha, não é do pastor Oscar, não é de ninguém, é de Deus. E quando Deus diz, quando Cristo diz isto, a minha igreja, esta palavra minha traz algumas coisas agarradas a ela. Esta palavra minha, vamos pensar assim. Imaginemos que eu quero começar um negócio. Eu quero abrir uma empresa no Luxemburgo. Eu vou abrir essa empresa, eu vou lançar esse negócio com um modelo de negócios. Eu vou lançar isso como? Ao meu gosto. Não é? Ao meu gosto. Eu vou aplicar princípios ao meu gosto, como eu acho que devem ser feitos. Eu vou gerir as finanças como eu acho que devem ser geridas. Eu vou empregar pessoas que eu acho que devem ser empregadas. Estão a entender? O negócio vai ser a minha imagem. E segundo aquilo que eu acredito. E a igreja, quando Jesus diz que edifica a igreja, a sua igreja, esta palavra minha
traz estas coisas agarradas a ela. A igreja é criada, entre aspas, segundo a ideia de Deus, com os propósitos que Deus quer para ela. E quando nós estamos nestes momentos difíceis de confronto, de chatices, coisas que ninguém gosta de passar, nós perdemos o foco desses propósitos. Nós estamos tão desconcentrados, tão longe de a igreja de Deus, perdemos o foco e esquecemos destes propósitos. Deus tem padrões para a sua igreja. Deus tem propósitos para a sua igreja. E nós, como igreja, temos que estar alinhados nestes padrões, nestes propósitos. E é precisamente sobre isso que eu quero conversar nesta tarde. Eu tenho um segundo texto que eu quero ler. Vamos lá rapidamente, são 5 versículos. E toda a nossa conversa nesta tarde vai ser baseada nisto. Atos 2, dos versículos 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Está tão quentinho aqui dentro. Tão agradável. Atos 2, 42 a 47. Diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Só aqui uma pausazinha. Eles faziam isto como? Com grande alegria. Eu não ia dizer isto, mas vou dizê-lo. Nós não temos que estar aqui tristes. Nós não temos que fazer isto com tristeza. Nós não temos que entrar aqui com sentimentos de culpa. Nós fazemos isto, ou devemos fazê-lo como a igreja primitiva fazia em Atos, com grande alegria. Com grande alegria. Isto foi apenas um à parte. E depois a palavra continua. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. Lá está, a simpatia de todo o povo. Querem ser casmurros? Não sejam. Querem ser, como se diz em português, trombudos? Não sejam. Porque a igreja primitiva não era, eles faziam com alegria, com simpatia. Então vamos fazê-lo também. E depois a última frase deste versículo dizia: cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nesta tarde eu quero conversar sobre a igreja e quero trazer 5 propósitos que a igreja deve ter, que esta igreja primitiva tinha. Chama-se esta igreja primitiva, mas ela de facto de primitiva não tinha nada, ou tinha muito pouco. Chama-se esta igreja primitiva porque era a igreja quando ela começou. Mas nós notamos claramente através de Atos, que eles talvez até estavam muito mais avançados que algumas igrejas de hoje. E é sobre estes 5 versículos que eu quero basear a nossa conversa hoje. Então, o primeiro propósito que eu extraí aqui destes 5 versículos é o ensino. No versículo 42 diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Todos que eram igreja naquela altura dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Através desta igreja, desta prática da igreja primitiva, da igreja de então, nós entendemos que o ensino deve ser algo presente na vida da igreja de hoje. Porque se nós não entendemos o que nós estamos a fazer aqui, ou se não entendemos a palavra de Deus, então isto vai dar para o torto. Vai dar para o torto. Daí nós termos que perceber o que é que estamos a fazer e depois ensinar àqueles que se vão juntando a nós. É isso que a palavra nos diz. E nós entendemos aqui, não sei se vocês repararam, o versículo diz: todos se dedicavam de coração ao ensino de quem? Dos apóstolos. Há aqui 2 posições diferentes. Temos o todos e temos os apóstolos. O que é que todos faziam? Todos aprendiam. Os apóstolos ensinavam.
há aqui duas posições diferentes. Aqueles todos, imaginem aqueles todos estarem sentados ao redor dos apóstolos e os apóstolos a ensinar. Então há aqui duas posições diferentes. Irmãos, isto é importante porquê? Porque nós, como igreja, nós temos que entender em que posição é que estamos. Estás na posição ou num momento da vida onde tens que ouvir e aprender, ou estás num momento da vida em que tens que falar e ensinar. O problema com isto, irmãos, é que alguns, eu não digo todos porque isso não é verdade, mas alguns não sabem quando devem ouvir e aprender. E antes querem falar. Cala-te, meu. Cala-te um bocadinho. Ouve, aprende. Há aqui duas posições diferentes e nós temos que entender isso. Para conseguirmos cumprir este propósito, o propósito do ensino, porque senão não vamos lá chegar. A doutrina dos apóstolos, que é isto que se chama, que os apóstolos ensinavam, aqui em Atos chama-se a doutrina dos apóstolos, é o mais básico para a nossa fé. É o mínimo que nós podemos ter. Mas a verdade é que alguns confundem essas posições. E sabem porque é que é importante nós não confundirmos essas posições? Eu vou-vos dizer porquê. Porque tal como na igreja primitiva, ali no fim, no último versículo, aqui hoje, todos os domingos pessoas vêm estar connosco. Pela primeira vez, pela segunda vez. Irmãos, tal como vocês e tal como eu, nós um dia entramos na igreja. Não foi apenas por... talvez tenha sido por convite. Mas muitos de nós entraram na igreja um dia porque estavam aflitos. Muitos de nós entraram na igreja um dia, no templo, porque procuravam alguma coisa. Procuravam esperança. Procuravam uma solução para o problema. Procuravam alguma coisa que os fizesse dar apenas mais um passo. Porque estavam ali mesmo prontos para desistir. E isto é importante porque eu não estou a dizer que eu sou essa solução. Eu não estou a dizer que eu tenho essa esperança. Mas eu posso apresentar as pessoas a quem tem essa solução, que é Deus. Deus é a solução para a nossa vida. Deus é a esperança para a nossa vida. Mas se nós não entendermos estas duas posições, as pessoas vão entrar aqui e vão dizer, não, isto é uma cambada de variados da cabeça. Isto é só malucos. Estes gajos batem mal. Pá, eu vou-me já embora. Talvez até fique hoje, porque parece mal eu agora sair, mas eu da próxima vez não ponho cá mais os pés. Estão a entender porque é que é importante nós sabermos em que posição estamos? E ao sabermos isto, vamos poder ensinar, vamos poder acompanhar estas pessoas. Porque as pessoas vêm de facto à procura de algo. Até podem ter dinheiro, até podem ter família, até podem ter alegria, mas há sempre lá o vazio. E às vezes vêm à procura de algo para preencher esse vazio. E o que preenche esse vazio não é nada mais, nada menos que Deus. Só Deus preenche esse vazio. Sabem, ensino ou discipulado é muita coisa. Este primeiro propósito, nós podemos dizer que é ensino, mas também podemos dizer que é discipulado. E discipulado é ensino, é investimento na vida de uma pessoa, é acompanhamento, é partilhar sabedoria. Discipulado é partilhar conhecimento, é partilhar experiências de vida. Sabem uma coisa? Sermos discipulados por alguém é ter alguém na nossa vida que nos ajude, que caminhe connosco, que pegue na nossa mão e diz, vamos embora que eu vou caminhar contigo. Quando tu estás lá em baixo e pensas que não há mais solução, ser discipulado é ter alguém contigo que te vai dizer, não, o fim não é aí. O teu fim não é aí. Pode ser uma fase má da tua vida, mas o fim não é aí porque Deus não te quer aí. Ele vai agarrar em ti, vai te ensinar e vai te ajudar e vai caminhar contigo até tu chegares ao que Deus tem para ti. Ensinar, discipular, tudo isto faz parte disso. Ensino é ter alguém na nossa vida que nos vai dizer, Deus existe e Ele quer conhecer-te. Irmãos, este propósito do ensino, se nós queremos ser uma igreja relevante na e para a sociedade, nós temos que ter o propósito do ensino. Para ensinar temos que conhecer. Para ensinar temos que saber o que estamos a ensinar.
Mas nós percebemos que a igreja primitiva ensinava, e nós devemos ensinar hoje também a palavra de Deus, quem Deus é, explicar as coisas. É verdade que não vamos conseguir explicar Deus, porque Deus é inexplicável, mas conseguimos explicar aquilo que há coisas na palavra de Deus que nós entendemos e que se nós estudarmos vamos entender. E nós temos que partilhar isso se queremos ser uma igreja relevante para a sociedade. O segundo propósito que eu tenho é comunhão. O versículo ainda no mesmo, no 42, diz, tem uma parte antes e depois diz, há comunhão ao partir do pão e à oração. Há aqui 3 aspectos da comunhão. A palavra dá-nos estes 3 aspectos e não é por acaso. Quando falamos de comunhão é interessante que há uma versão inglesa da Bíblia, eu creio que é King James, que quando fala de comunhão, a palavra comunhão, não põe as coisas nestes termos. Diz, quando se refere a comunhão, diz partilhar acontecimentos de vida. O que é que isto quer dizer? Quando nós falamos de comunhão, quando Atos fala de comunhão, é estarmos juntos, é eu estar aqui com o irmão Josuíno e estamos ali a partilhar o que Deus faz na nossa vida, o que é que os milagres que Deus tem feito na nossa vida, o que Ele tem falado ao nosso coração, o que é que aconteceu comigo ontem. Irmão Josuíno, tive um encontro ontem com alguém, nós orámos para aquela pessoa e ela foi curada. Partilhar acontecimentos de vida. Uma igreja que quer ser relevante para a sociedade e na sociedade tem que ter comunhão, tem que andar junta. Tem que se juntar, tem que falar. E eu não estou a dizer que é só aquelas conversas de chacha, aquelas, o tempo hoje está bonito. Ou falar do glorioso Benfica, entenda-se. Então o que é que fizeste ontem? Não é só isso, irmãos. É termos comunhão, é conversarmos, dizer coisas que vão mudar a nossa vida, a vida um do outro. Temos que caminhar juntos. Eu li uma ilustração quando eu estava a preparar-me para isto. Eu encontrei uma ilustração muito, muito interessante. Então esta história dizia que havia uma rapariga nova, uma miúda nova, que decidiu ir fazer uma viagem de carro para umas montanhas que eram muito a pique, com muita neve, muito gelo. E esta miúda tinha um carro muito velho, mas ela confiava no carro. E foi, preparou as malas e foi, e disse, eu vou conseguir, o carrinho vai lá. Ela lança-se na viagem, mas chega ali a um ponto que tem que parar no hotel, porque é tarde, está cansada e tem que dormir. E ela fica ali, pronto, deita-se, dorme, e no dia a seguir acorda muito cedo, porque a viagem ainda era longa. 5 da manhã ela acorda e vai, são 5 da manhã, vou tomar o pequeno almoço e depois vou-me fazer à estrada. Ela está a tomar o pequeno almoço e estão lá 2 camionistas. 2 camionistas, eles já lá estão sentados, eles veem a miúda a entrar e ficam assim muito, então mas o que é que esta miúda sozinha está a fazer aqui? E eles dizem para ela, olha, chega aqui, toma um pequeno almoço connosco. E ela fica assim a olhar, caministas, coisas. Fica assim a olhar, mas depois lá aceita. E ela começa a partilhar a história. Estou a fazer uma viagem sozinha, quero descobrir-me, quero saber quem eu sou, quero conhecer cenas e coisas e não sei o quê. E os caministas abanam a cabeça. E a pensarem, esta deve ser maluca. E depois eles dizem, então mas vais fazer essa viagem como? Ela, com o meu carrinho velhinho que está ali fora. Os caministas começam-se a rir. E os caministas dizem, um deles vira-se para ela e diz, então deixa-nos abraçar-te. Ela, 5 da manhã, está meio desorientada ainda, meio ensinada, abraçar-me. Não quero que vocês me toquem. Ele, não, miúda, não é abraçar-te fisicamente. É o meu colega e eu, cada um temos um caminhão. Então o que nós vamos fazer é, eu vou à frente, abrir caminho, e o meu colega vai atrás, e tu vais no meio, e nós abraçamos o teu carro. Para abrir caminho, e se o teu carro não aguentar, está o caminhão atrás, que é para o carro não cair. Encontraram-se ali, juntaram-se, comunhão, fizeram-se à estrada, e ela chegou ao destino. Porque estavam juntos, porque caminharam juntos, porque partilharam acontecimentos de vida. E ela chegou lá. A palavra de Deus depois diz também, ao partir do pão. Antes disso,
deixem-me só fazer referência a Eclesiastes. Há um versículo, 2 versículos em Eclesiastes, 3 versículos em Eclesiastes 4, que falam precisamente disto, de companhia, de comunhão. E que dizem que é melhor nós caminharmos juntos. É melhor nós termos companhia. Diz que, a palavra de Deus diz que maior é a recompensa daquele que trabalha não sozinho, mas com alguém ao seu lado. Que tem comunhão com alguém. Porque quando esse cair, isto é a palavra que diz, vai lá estar o outro para lhe dar a mão e levantar. A palavra incentiva-nos a ter comunhão. E depois este versículo em Atos continua e diz, dá outro aspecto de comunhão que é ao partir do pão. Irmãos, a verdade é que, e eu estava a estudar e percebi que o povo de Israel tem muito esta prática de partir. Eles estão sentados à mesa, numa refeição, e começam a refeição com o partir do pão. É verdade. Partir o pão. Mas quando nós vamos à língua deles, nós percebemos que eles não usam esta expressão partir do pão. Então, quando a Bíblia aqui em Atos fala de partir o pão, não se está a referir apenas a partir literalmente o pão para comer, mas está-se a referir a quê? À ceia do Senhor. Uma igreja que quer estar no propósito de Deus e quer ser segundo a imagem de Deus, tem que partir o pão juntos. E graças a Deus nós aqui no Luxemburgo fazemos isso. Graças a Deus nós fazemos isso. É simbólico? É. Mas é importante. É importante. Tem que haver este tipo de comunhão. E depois o terceiro aspecto é a oração. Nós temos que ser, se nós queremos ser uma igreja dentro do propósito, dentro do padrão de Deus, nós temos que ser uma igreja que ora juntos. E mais uma vez, graças a Deus, a ADD Lux é uma igreja que ora juntos. Temos que ter esse tipo de comunhão, irmãos. Temos que ter esse tipo de comunhão. Mais uma vez, eu volto a bater na mesma tecla. Se nós queremos ser uma igreja relevante, um dos propósitos para essa igreja é comunhão. Temos que caminhar juntos. Irmãos, há opiniões diferentes? Há ideias diferentes? Mas ainda bem. Porque Deus não nos cria todos da mesma forma. Todos nós pensamos de formas diferentes. Ainda bem. Olha lá, vocês no vosso casamento pensam da mesma forma sempre? Estão sempre de acordo? Eu às vezes não estou de acordo com algumas coisas com a Lídia. Mas é normal. E às vezes até é bom que isso aconteça. Porque ao conversarmos, ao debatermos, sai dali uma solução até bué criativa. E às vezes Deus, no meio disso, no meio dessa diferença de opinião, faz ali algo que nós não estávamos à espera. Vai haver diferença de opinião? Vai. Mas temos que estar juntos. Quer queiram, quer não, temos que estar juntos. O terceiro propósito é o serviço. E esta parte deste versículo, isto deixa-me maluco. O versículo 45 diz: vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com quem? Com os necessitados. Eu vou ler outra vez. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Uma igreja que quer estar no propósito, nos padrões de Deus. Uma igreja que se lembra daquele versículo 18 em Mateus, quando Cristo diz, a minha igreja, uma igreja que quer ser de Cristo, tem que servir. A palavra de Deus em Atos leva-nos a entender que havia gente, entendam bem o que está a passar aqui, havia gente que abdicava daquilo que eles tinham, que eles vendiam propriedades, eles vendiam bens para ir ao encontro de necessidades daqueles que não tinham. Irmãos, se calhar até estamos a falar de coisas para o qual esta gente trabalhou uma vida inteira para alcançar. Imagine você trabalha uma vida inteira para comprar uma casa no Luxemburgo, coisa que não é fácil hoje em dia. E depois de repente compram a casa, todos contentes, temos uma casa, temos estabilidade para a nossa família, e depois de repente aparece uma família, imaginemos, vem uma família de Portugal que não tem. Isto é uma ilustração e para explicar melhor o que estava a acontecer em Atos. Chega uma família de Portugal, não temos, precisamos, mas acreditamos que Deus vai fazer, e Deus começa a trabalhar no vosso coração. O
que estas pessoas na igreja primitiva estavam a fazer era, venderam essa casa para poder dar àqueles que precisavam. Estavam a servir aquelas pessoas. Estavam a pôr estavam a ser altruístas. Estavam a servir aquelas pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, diz-nos para nós exercermos o nosso dom que recebemos de Deus. Para quê? Para servir os outros. E depois é interessante que o versículo não acaba aí. 1 Pedro 4, versículo 10. Diz, exerçam o vosso dom que receberam de Deus para servir os outros, mas não acaba aí. E diz, administrando a graça de Deus. Sabem porquê que a palavra diz isto? A palavra diz isto porque nós como igreja devemos servir, mas talvez eu, Ricardo, até nem goste. Se calhar é alguém com quem eu embirro um bocadinho. Se calhar é alguém de quem eu não gosto tanto. Mas porque Deus tem graça connosco, aplica a sua graça à nossa vida. A palavra de Deus diz em Pedro 4, 1 Pedro 4, administrando a graça de Deus. Irmãos, às vezes para servirmos os outros, como igreja, vamos ter que administrar a graça. Sabem, no reino de Deus há um princípio, e eu tenho vindo a tentar perceber isto melhor, mas eu entendo que há um princípio no reino de Deus, que é o princípio de nós espelharmos algo. E o que é que eu quero dizer com isso? Espelharmos algo. Deus ama-nos, porque Deus nos ama, nós servimos de espelho e o amamos a Ele. Porque Deus, a sua graça é connosco, nós servimos de espelho e temos que aplicar essa graça aos outros também. Há um princípio que é espelhar aquilo que nós recebemos de Deus. E isto aplica-se aqui. Como igreja relevante, nós temos que aprender a servir quem precisa, a servir quem não tem, que procura ter. E nós devemos servir também sem preconceitos. Deixa-me fazer-vos uma pergunta. Entra ali, isto é uma pergunta que não é para os fracos. Entra ali um homossexual. O que é que nós fazemos? Mandamos-lo embora? Ou recebemos-lo? Ajudamos-lo? Sem preconceitos, irmãos. A igreja no seu coletivo tem que servir sem preconceitos. A igreja primitiva fazia, entendeu este princípio e avançou. Deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Quando a Lídia e eu estávamos nos Estados Unidos, tínhamos menos posses, menos bens, mas nós encontramos um casal que estava lá de África. Eu não me lembro se era da Costa do Marfim, acho que era da Costa do Marfim. Um casal que tinha 2 filhos, dois ou 3 filhos. 2 filhos. Já não me lembro. E nós tínhamos pouco, irmãos. Nós caminhávamos pela fé. Mas Deus colocou aquele casal no nosso coração. E nós conhecemos-lo, já não sei bem como. E nós às vezes íamos às compras, buscar coisas para a nossa casa. E Deus trazia aquele casal ao nosso coração. Trazia aquele casal ao nosso coração. E o que é que nós fazíamos? Em vez de comprarmos um galão de água, na América usa-se galão, um galão acho que é 3 litros e tal. Em vez de comprarmos um galão de água, comprávamos 2. Em vez de comprarmos um pacote de esparguete, comprávamos 2. E o que nós fazíamos era, apesar de termos pouco, apesar de saber que se calhar não ia chegar ao fim do mês, ia sempre, porque Deus foi sempre fiel. Mas às vezes essa dúvida vem à cabeça. Apesar de termos isso, nós tivemos essa reação e entendemos que era o que Deus estava a falar no nosso coração. E fomos bater à porta desta família e entregámos os sacos. Sabem o que é que ele disse? E esta frase nunca mais nos vai sair da cabeça. Nunca mais. Ele falava assim um francês meio africano. E ele dizia-nos que a oração dele a Deus era: Deus,
eu estava a começar a preocupar-me. Eu estava a começar a preocupar-me. 2 filhos pequeninos. Vocês haviam de ver a reação deles quando viram os sacos. A ver as coisas que lá estavam dentro. E o pai de família dizia: Deus, eu estava a começar a preocupar-me. Mas Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha porque Ele pode contar com pessoas que entendem este propósito, com pessoas, com uma igreja que entende que deve servir os outros. Irmãos, se significar que temos que vender propriedades e bens, vamos a isso. Vamos a isso. Mas servir deve ser um dos nossos propósitos. O quarto propósito que eu quero trazer para a igreja é a adoração. O versículo 46 diz: adoravam juntos no templo diariamente. Adoravam juntos, como igreja, diariamente. Uma igreja que pertence a Deus e uma igreja que está no propósito de Deus tem que ser uma igreja que adora a Deus. Há aqui 2 palavras que eu quero destacar: juntos e diariamente. A igreja juntava-se, a igreja reunia-se, a igreja era como uma família, a igreja era como uma equipa. E juntos eles tinham o propósito de adorar a Deus. Como um corpo, num só propósito. Eles estavam todos a remar para o mesmo sentido e estavam a adorar a Deus. Uma igreja que quer ser relevante tem que ser uma igreja que reconhece que foi criada para adorar a Deus. Porque antes de qualquer coisa, antes de tudo, o nosso primeiro propósito é louvarmos a Deus. E quando nós louvamos a Deus, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a dar honra e glória a Deus. Estamos a reconhecer que sem Ele nós não seríamos nada. Estamos a reconhecer que sem Deus nós estaríamos perdidos. E estamos a louvá-lo por isso. Estamos a louvá-lo pela sua bondade. Estamos a louvá-lo por quem Ele é. Estamos a louvá-lo pela sua graça, pelo seu amor. Porque nós nem sequer merecíamos estar aqui hoje, mas porque Ele foi misericordioso. Porque a sua graça é abundante na nossa vida. Nós estamos aqui hoje. E nós, como igreja, temos que louvá-lo coletivamente. A verdade é sim, irmãos, vocês podem louvá-lo em vossas casas. Podem individualmente, podem e devem. Mas também temos o propósito de o fazer de uma forma coletiva. Juntos, a remar para o mesmo lado. E vamos embora, vamos louvar a Deus. E depois a palavra em Atos diz diariamente. É a segunda palavra que eu quero destacar. Eles não se reuniam quando sobrava tempo. Eles não se reuniam quando havia um tempinho. Eles não se reuniam quando desapetecia, nem lhes dava jeito. Mas diariamente. Irmãos, eu não estou a dizer que nós temos que estar aqui todos os dias. Porque cada um tem as suas responsabilidades, tem família, tem esposas, tem esposos, tem compromissos, tem. Eu não estou a dizer que nós temos que estar aqui. Mas o que nós temos que fazer é que temos que colocar o propósito da nossa vida de o louvar. Que é o que esta igreja primitiva fazia. Todos os dias eles tinham este propósito. Não, nós vamos dedicar aquele tempo para o louvor de Deus. Para a adoração de Deus. Eles colocaram aquele propósito no seu coração. Diariamente, e foram. Nós não podemos passar uma vida sem louvar a Deus. Nós não podemos passar uma semana sem louvar a Deus. Eu não estou a dizer que nós temos que estar aqui todos os dias. Mas tem que haver este propósito para louvarmos a Deus. Essa deve ser uma das nossas principais prioridades, ou mesmo até a principal. Porque a palavra de Deus diz que nós fomos criados para o louvar. E o quinto propósito, irmãos, é o evangelismo. O versículo 47 diz: e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja primitiva via pessoas a serem salvas regularmente. Porque a palavra de Deus diz aqueles que iam sendo salvos. Não foi uma coisa que aconteceu uma vez, não foi uma coisa que aconteceu 2, era regularmente. A palavra diz, iam sendo salvos, porque era algo recorrente que acontecia na igreja primitiva. Mas irmãos, sabem, deixem-me dizer-vos uma coisa. Isto só acontecia, estas pessoas só iam sendo salvas. Porquê?
Porque havia evangelismo. Porque havia uma partilha da palavra. Porque a igreja primitiva entendeu que o evangelho é a mensagem mais poderosa à face da terra. As ideias mais poderosas, sofisticadas, brilhantes, são incomparáveis com o evangelho. São. E a igreja primitiva entendeu isto. Eu imagino eles, não, malta, é assim, vocês são filósofos, ok, tudo bem, vocês são bué de espertos e não sei o quê, mas há uma coisa mais importante que essas vossas ideias. E nós não podemos guardar isto só para nós. Nós temos que anunciar isto ao mundo. Eles entenderam isso. Eles entenderam que a palavra tinha que ser partilhada. E por isso as pessoas iam sendo salvas. A palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Faz toda a diferença na nossa vida. É através dela e também do Espírito Santo que Deus se revela a nós. E nós temos que partilhá-la. Temos que ser testemunhas de Deus e apresentar a história mais poderosa à face da terra. Irmãos, eu gostava de vos pedir que se colocassem de pé. Eu estou mesmo a terminar. Eu não vou fazer apelo, não vou chamar cá ninguém à frente. Mas eu acho que era bonito. E só vai levantar a sua mão quem quiser, quem se sentir à vontade para o fazer. Mas porque nós nesta tarde falámos de uma forma coletiva. Pensámos em igreja como uma família. Pensámos em igreja como um grupo. Eu acho que era bonito honrarmos a Deus desta forma. Todos aqueles que se quiserem comprometer a ser uma igreja como esta, a ser igreja como foi a igreja primitiva, caminhar com estes padrões em mente, caminhar com estes propósitos em mente, eu acho que era bonito nós podermos declarar isto de uma forma pública. E eu vou convidar a todos vocês que se sentirem à vontade para o fazer e de quererem construir a igreja, de quererem fazer isto acontecer, de quererem deixar Deus usar as vossas vidas, a nossa vida como igreja, levantar os nossos dois braços e vamos orar. Vamos declarar isto a Deus nesta tarde. Vamos dizer a Deus nesta tarde que nós queremos construir algo. Com a sua ajuda, com Deus no comando, honrando e glorificando a Deus sempre, vamos construir. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Deus, nós te agradecemos pelo exemplo que foi a igreja primitiva. E Deus, nós declaramos nesta tarde, Senhor, que enquanto há ADD Lux neste país, Senhor, nós queremos caminhar nos teus padrões, no teu propósito. Queremos cumprir a tua vontade, Senhor, para que primeiro o teu nome seja glorificado e segundo, vidas sejam alcançadas. Deus, nós queremos caminhar no teu propósito e só nele, Senhor, porque nós entendemos que como igreja somos tua, Senhor. Entendemos que a igreja não é de ninguém a não ser de ti, Senhor. Deus, e nesta tarde nós declaramos de forma pública, Senhor, tu és nosso Rei e nós queremos caminhar contigo. Nós queremos construir contigo e nós queremos ser usados por ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por confiares em nós, por acreditares no teu povo, na tua igreja, Senhor. Obrigado pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo o que tu tens feito através desta igreja no Luxemburgo, Senhor. Mas também obrigado pelo que tu ainda vais fazer. Obrigado pelos milagres que tu ainda vais fazer, Senhor. Pelas vidas que vão ser curadas, Senhor. Obrigado, Deus. E este é o nosso compromisso.